Se nós não entendermos esses contrastes, nós vamos nos perder. Nós não vamos nos comprometer com o reino de Deus. Então o que eu quero nessa manhã? Eu quero que você entenda a existência desses contrastes. Essas coisas que vão caminhar com a gente, quer a gente goste, quer não goste, faz parte. Jesus já falou isso. Então ele traz algumas orientações e por conta desses contrastes ficam os desafios para nós. Então se nós queremos nos comprometer com o reino de Deus, nós vamos entender a dinâmica da vida, aos olhos de Jesus. Porque para nós é diferente. Então você tem aqui o mundo, e aqui o mundo não agora de maneira pejorativa, mas o mundo enquanto realidade dada, objetiva. O mundo existe, ele não vai mudar. Ele foi lá na origem maculado por conta do pecado. A terra foi amaldiçoada. Existe uma dinâmica natural das coisas que tendem para o mal, tendem para o caos. Isso não é ciência, isso é Bíblia. É a tendência natural das coisas. Não é a tendência para a evolução positiva. Não é a tendência para a maturidade, como se dizia no iluminismo. Não é a tendência para a autonomia, muito pelo contrário, é a tendência para a escravidão. A sociedade, ela caminha para isso, irmãos. A gente pode gostar ou não gostar, pode concordar ou não, caminha para isso. A deteriorização de todas as coisas. Não só dos relacionamentos, mas da saúde. Nós percebemos o quanto a humanidade está fragilizada na questão da saúde. Ah, mas pastor, melhorou muito? Claro que melhorou. Por isso que aumentou a perspectiva de vida. Mas nós vemos que cada vez mais, a terra por si só está estragando e deteriorando os seus frutos. É o caminho para o caos. É do caos para o caos, né? Depois do pecado. Só que existe, meus irmãos, uma proposta alternativa de vida. E é nesse ponto que eu quero iniciar. Existe uma proposta. O mundo não vai mudar. Não fiquemos iludidos de que uma hora vai melhorar. Não. A tragédia, a desgraça, as coisas que estão aí soltas podem invadir a nossa praia em qualquer momento, cair no nosso quintal em qualquer momento. Então isso é fato dado, isso não vai mudar. Agora, existe uma proposta de Deus para que através de Cristo Jesus vivamos uma outra vida no meio desta vida. É o que torna lindo o Evangelho. É onde a glória de Deus aparece. E o texto, para ser mais objetivo, ele apresenta 3 contrastes, em que se nós assumirmos a compreensão desses contrastes, compreendermos esses contrastes, nós vamos conseguir navegar bem em termos de compromisso com o reino de Deus. O primeiro contraste que nós encontramos é o contraste da temporalidade com a eternidade. Então, versículo 19, 21, Jesus lida com esses dois tempos, ou seja, o tempo presente e o tempo futuro. E quando ele fala no texto sobre investimento financeiro, é importante a gente lembrar que Jesus aqui não está dizendo que riqueza é pecado. Jesus não está combatendo a prosperidade. Mas Jesus está dizendo uma coisa muito séria. Ele diz assim, olha, existe uma realidade dada que é o futuro presente. Todos nós caminhamos para um futuro presente. Parece difícil entender, mas futuro, presente, futuro é presente. Não, ou seja, no nosso espaço de tempo de vida, existe um futuro. Todos nós caminhamos pensando no amanhã. Queremos no futuro ter uma casa própria, no futuro ter uma formação, no futuro estarmos casados, no futuro termos filhos. Só que esse é um futuro que está limitado ao tempo presente. Investimos sempre, meus irmãos, para o nosso futuro. Percebam isso. Queremos preservar o futuro. Só que a nossa mente, quando fala em futuro, ela está sempre pensando nesse tempo presente. Só que a cabeça de Jesus raciocinava em uma outra perspectiva. Raciocinava, que a minha já não está mais quase conseguindo raciocinar aqui, raciocinava
na perspectiva da eternidade. Então ele diz o seguinte: olha, não ajunte tesouro, como diz o texto, versículo 19, não ajunte tesouro na terra. Por quê? Este futuro que você tanto espera na terra, ele vai te trazer uma decepção tremenda. Porque tudo que você constrói na terra, um dia acaba. Há uma estatística que diz que geralmente, para os empresários, o homem constrói a empresa, o filho desfruta e o neto destrói. Isso é estatístico. Pega as empresas aí que tem. Eu lembro das indústrias Matarazzo em São Paulo, que eram famosíssimas. Morreram os pais. Os filhos só curtiram. Tem até hoje Matarazzo curtindo dinheiro. Só que os netos destruíram tudo que tinha da indústria Matarazzo. É bíblico, meus irmãos. Às vezes nós nos apegamos naquilo que nós estamos construindo. Nós colocamos o nosso coração nos tesouros desta vida. E Jesus disse: olha, o problema não é o tesouro. O problema é como você se apega ao tesouro. O problema é como você trabalha pelo tesouro. O problema é que você investe numa coisa que vai acabar. Você investe na sua casa, um dia ela não vai fazer sentido para ninguém. Você investe na compra de um carro, um dia o carro deteriora. Você investe nas coisas dessa vida, tudo passa, tudo acaba. Irmãos, é interessante como nós nos prendemos a isso, porque o nosso ideal é isso. E Jesus não está condenando você construir uma casa, comprar um carro, ter uma empresa. Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: meus queridos discípulos, não ajuntem tesouro na terra. Ou seja, trabalhem na terra, tenham as coisas na terra. Ali na terra vocês compartilhem, porque é a proposta do reino. Sejam dadivosos, não pensem só em vocês, pensem nos outros, para que através da dinâmica do pensar no outro, entendendo de que tudo isso vai ficar mesmo, você possa colocar tesouros na eternidade. Irmãos, uma das coisas preciosas no reino de Deus é a proposta da dádiva. E eu só posso ser dadivoso quando eu entendo de que não adianta acumular muita coisa, porque uma hora tudo isso vai passar, vai ficar. E aí Jesus, entrando na questão do investimento, com a ênfase no investimento, ele diz assim: invistam vocês, meus discípulos, no céu. Lembra aquele homem rico que guardou, juntou uns celeiros, aquela parábola que traz todo esse conceito, e uma hora ele morreu e Jesus pergunta para ele, Deus pergunta para ele: mas e agora, o que você guardou para a sua alma? Eu vejo assim a proposta do Evangelho, meus irmãos. Eu vejo o Evangelho como uma proposta de vida alternativa, em que Deus não sai condenando tudo, mas Ele sai reorientando os nossos investimentos. Investimos na educação, investimos no conforto, investimos em tantas coisas, mas precisamos entender que muitos dos nossos investimentos eles vão ser temporários e não eternos. Poucos são os investimentos para a eternidade. Deveríamos fazer mais. Deveríamos ir mais na conta de Deus e falar: Deus, eu quero depositar isso na minha conta para a eternidade. E eu vejo nesses investimentos para a eternidade, eu só posso ver nesses investimentos para a eternidade a via do relacionamento, meus irmãos. Sabe por quê? Nós investimos para a eternidade quando nós nos relacionamos com pessoas. Porque para o céu só vão pessoas. Só as almas dessas pessoas redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus é que vai para a presença de Deus. E eu só trabalho a minha alma, eu só amadureço a minha alma no relacionamento. Não tem como, não é diferente. Você pode ir na igreja, prestar seu culto, pode fazer tudo isso, mas o que vai contar é a maneira como você se relacionou com Deus, e a maneira como você se relacionou consigo, e a maneira como você se relacionou com o próximo. São as 3 vias de avaliação de investimento no reino de Deus.
A maneira como você se relaciona com você é importante, porque tem gente que não se ama, tem gente que não se cuida, tem gente que não se trata, tem gente que não se respeita, tem gente que não se gosta, e você precisa se amar, se tratar e se gostar, para que você possa tratar bem, amar o outro, cuidar do outro. Você precisa ter essa dinâmica, e é através do relacionamento que a gente investe no reino. É o relacionamento com Deus, o relacionamento comigo e o relacionamento com o próximo. As outras coisas são apenas adereços que nós precisamos para a dinâmica da vida. E é por isso que Jesus, na dinâmica do seu raciocínio, do seu pensamento, ele fala sobre amar o inimigo, orar pelo inimigo, ele fala sobre o perdoar, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre a lei, ele fala sobre o juramento, porque ele está exatamente entrando na questão dos relacionamentos. Não existe vida cristã sem relacionamento. Não existe depósito no reino de Deus se eu não abrir mão das minhas teimosias, das minhas esquisitices, das minhas turrices, e não me abrir para estar com o outro, para conviver com o outro, para me relacionar com o outro, para me deixar afiar no relacionamento com o outro. Isso é bíblico. Os fariseus, ou para não usar a expressão fariseu, porque pode ser ouvido de maneira negativa, os judeus, eles achavam que eles investiam no reino de Deus quando eles iam ao templo e ofereciam o seu sacrifício. Mas isso acabou. Em Cristo Jesus, nós fazemos depósito no céu toda vez que declaramos e agimos com amor para com o próximo. Toda vez que perdoamos, toda vez que ajudamos, toda vez que abrimos mão de um pouco de nós para que o outro tenha. Quando nós investimos com dádiva, né? Quando nós somos graciosos, quando nós caminhamos com o outro, apesar do outro ser do jeito que é, quando nós amamos não o mundo, mas as pessoas que estão no mundo, querendo que elas tenham Jesus, e sabendo que elas não têm a obrigação de acertar, porque elas estão em caminho, a caminho do caos, mas nós temos a obrigação de acertar para com elas. Essa é a dinâmica do reino. Dentro do contraste, volte o contraste da eternidade e da temporalidade, o reino de Deus está no campo da eternidade, que é lindo, meus irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes você toma uma atitude, ninguém vê, ninguém viu, ninguém falou, ninguém comentou, mas o céu registrou. Isso é lindo. Isso agrada o meu coração. Quando você toma atitudes, quando você quando você não revida o mal, irmãos, não é só vocês não, meu coração, muitas vezes a primeira tendência é revidar ao mal. Nessa semana eu sentei no computador, liguei o computador, botei a mão no teclado, eu queria revidar aquele artigo. Eu confessei a um irmão lá na chácara, ontem eu disse assim ao irmão Luiz, irmão Luiz, mas a minha vontade era falar tanta borracha para aquele homem, escrever tanta coisa, que eu me senti na hora ofendido. Aí Deus me lembrou, Samuel, por que você está ofendido? Defunto se ofende? A Bíblia não diz que nós morremos em Cristo? Diz, então defunto se ofende? Não, então pronto, fica quietinho, deixa o homem falar. Fiquei chateado por umas críticas que fizeram a uma coisa boba do retiro, e aquilo me ofendeu, porque eu trabalhei tanto para que aquilo acontecesse. Aí na mesma hora veio aquele pensamento, Samuel, defunto se ofende? Não, então fica quietinho. Sabe por que existem as nossas brigas e contendas? Porque a gente está muito vivo, meus irmãos. Quando a palavra de Deus diz para nós morrermos em Cristo, Ele está dizendo, você já não está mais no campo da temporalidade, agora em Cristo você entrou no campo da eternidade, você já está garantido para o céu, não precisa ficar se ofendendo, não precisa ficar se doendo, não precisa ficar agora sofrendo por coisas que apenas essa vida reserva. Se lance no campo da eternidade e invista no amor, invista na alegria, invista na justiça, invista na paz, porque toda vez que você investe nos valores do reino de Deus, você investe na eternidade. Amém, irmãos? Você investe na eternidade, e a eternidade ela chega um dia. Quizá pudesse chegar logo. Segundo contraste, é o contraste entre os impulsos e os compromissos.
Irmãos, uma das grandes lutas do reino de Deus é que nós não deixamos de ser humanos. Continuamos humanos, com todos os impulsos da humanidade. É interessante que um dos impulsos que mais prejudica a igreja é a ira. Tem pessoas que são iracundas, elas estão sempre se irando pelas coisas. Isso é um impulso natural. Tanto que Deus diz assim, em uma de suas palavras através da boca de Paulo: irai-vos. É normal, mas não pequeis. Cuidado para você não ir além da ira. São impulsos naturais. E nós somos seres movidos por impulsos. Diria um teórico, e eu só vou citar isso porque tem gente da área aqui que já conhece bem, nós somos movidos por impulsos de vida e impulsos de morte. Mas a minha ênfase não é essa, é só dizer para você que nós somos movidos por impulsos. Quando Jesus fala sobre o olho, ele está dizendo o seguinte: a sua ênfase, quando ele fala sobre o olhar, está no condicionamento. Volte. Impulsos e compromissos. Jesus diz assim no versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, disse Jesus. De sorte que, olhe bem, se os teus olhos forem bons, Jesus não está dizendo, se os teus olhos forem bonitos, se você tiver um olho verde, se você tiver um olho azul, ou se você tiver um olho grandão, um olho pequeno, também não está falando de olho gordo e olho magro. Jesus está dizendo o seguinte: se o teu olhar sobre a vida for um olhar bom, todo o teu corpo terá luz. Irmãos, Jesus diz: se porém o teu olhar sobre a vida for um olhar mau, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Eu não posso me delongar, mas eu preciso dizer isso. Tem gente que transforma a vida no inferno porque o olhar sobre a vida é um olhar tenebroso, só vê coisa ruim. Tudo é mal, tudo é perigoso, tudo é pecado, tudo não pode, tudo vai dar errado. É um olhar tenebroso. E ele diz: se o teu olhar for mau, o teu corpo vai ser mau. Se o teu olhar for bom, quando você tem um olhar bondoso para com o outro, está todo mundo traindo, está todo mundo perseguindo, está todo mundo isso, irmãos, isso transforma a vida no inferno. E Jesus diz: no meu reino, você tem que ter ser condicionado por uma outra coisa. Os seus impulsos precisam ser movidos, não por um olhar mau, mas por um olhar bom. Você não deve ser movido apenas pelo impulso que vem. Segundo vem, a maneira que vem, você precisa ter compromissos focados na vida. Você não pode agir só pelo seu impulso natural, você tem que ter um olhar em um compromisso e agir por conta daquele compromisso. Saber que Deus está no controle e poder olhar para o outro com um bom olhar. Olhar para a vida com um bom olhar, ser menos pessimista. Olhar com um olhar positivo. Porque o meu Redentor vive, porque a minha vida já está ganha em Cristo. Irmãos, é a dinâmica do reino. Esse é o nosso desafio. Ter um olhar bom e sermos condicionados por esse bom olhar. Não sermos condicionados pelo impulso natural que é vermos a vida sempre por um lado negativo. Mas é olharmos para a vida com o olhar do reino. E pensar em tudo aquilo que Deus deixou no seu reino. O último grande contraste que eu encontro é o contraste da pluralidade com a exclusividade. Deus disse assim, Jesus disse assim no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Gente, não dá, porque no reino de Deus, Deus quer exclusividade. Por isso que a nossa ênfase é a integridade. Porque a palavra integridade nos leva à compreensão de que precisamos ser inteiros. A palavra integridade, como já aqui foi dito nesse púlpito,
não se fundamenta, não se alicerça no conceito da perfeição, mas da verdade. Um íntegro não é aquele homem ou aquela mulher que são perfeitos, porque não existe isso. Mas o íntegro é aquele que é verdadeiro, é aquele que não tem mente dividida, é aquele que não pisa em dois barcos ao mesmo tempo. O íntegro é aquele que tem a sua mente concentrada em uma coisa só, e o apóstolo Paulo disse: uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, uma coisa só eu faço. Isso é uma mente íntegra. E Jesus disse: olha, vocês não podem viver debaixo da pluralidade. Vocês não podem se colocar diante de vários objetos de serviço. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus, porque não dá para servir duas coisas ao mesmo tempo. Irmãos, Deus é radical. O Evangelho é radical. A proposta é radical. Eu não posso servir a Deus e ao diabo. Eu não posso servir a Deus e ao mundo. Eu não posso servir a Deus e me colocar a serviço da riqueza, a serviço da ostentação, a serviço do conforto apenas. Eu preciso ter a minha mente, a minha vida, os meus propósitos, os meus planos precisam estar concentrados em um único só objetivo. Deus é o meu foco de vida. Há um autor que diz que que um propósito na vida dita as prioridades da vida. Quando você coloca um propósito de vida, volte à exclusividade. Colocar Deus como único objeto a ser servido, as prioridades mudam totalmente. Porque aí é a hora que você diz assim: não, Deus, Ele precisa ser servido, mas para que eu sirva a Deus, eu vou precisar tomar algumas atitudes na minha vida. Eu vou precisar deixar esse vício, eu vou precisar deixar este hábito, eu vou precisar deixar esta mania, eu vou precisar passar a confiar um pouco mais, e aí Deus começa a redirecionar o seu modo de vida. Mas você vai lidar com esse contraste sempre. Sempre você vai querer também servir a você, os seus desejos, suas vontades. É a nossa luta o tempo todo. A gente quer servir a isso, porque o nosso impulso natural é em servir as nossas necessidades. E o impulso do Espírito é servirmos a Deus. E é por isso que vivemos essa luta contínua, meus irmãos. O Espírito nos empurra para Deus e a carne nos empurra para nós mesmos. E nós vivemos essa luta entre ir para Deus e entrar dentro de nós, entre sair de nós e deixar o Espírito nos governar e ficar aqui dentro, sentado no nosso trono e governar a nossa vida. E é por isso que a grande ênfase desse contraste é a integridade. É você ter dentro de você, não divisão, não uma mente dividida, mas uma mente reta,